Boa tarde, meninas. Então, hoje nós vamos dar continuidade lá na nossa apostila, tá? Falei para vocês que eu iria. Boa tarde. Falei para vocês que eu iria estar trabalhando a questão do movimento circular, tá? A gente já trabalhou em uma outra aula que eu deixei gravada para vocês ali a questão do movimento circular em si. Então, hoje a gente vai se deter, tá? Só na aceleração centrípeta e quando ocorre esse movimento circular. Eu vou deixar aqui a minha câmera desligada, porque senão ele fica travando às vezes, tá? Qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tiverem, vão fazendo aí que logo depois eu respondo, porque daí como eu vou compartilhar, eu não tenho acesso ao chat. Mas qualquer dúvida, vão escrevendo ali que depois eu respondo para vocês. Ah, outra coisa, eu havia pedido para vocês, né, iniciarem os exercícios da apostila, depois eu vou estar disponibilizando a resolução para vocês, tá? Eu vou colocar lá no Google Sala de Aula uma pastinha com as resoluções. Daí, se alguém tiver alguma dúvida para a próxima aula, pode perguntar que eu já esclareço as dúvidas dos exercícios. Então, vamos lá. Então, hoje a gente vai trabalhar com a questão da dinâmica do movimento circular. Né? Quando eu falo em dinâmica, nos vem a palavra de movimento. Se eu estudo a parte da física que é estática, né, nós não levamos em consideração as situações do movimento em si, mas de corpos parados. E quando a gente trabalha com dinâmica, a gente estuda, então, a respeito da movimentação desses corpos. Então, para o estudo do movimento circular, né, nós temos que lembrar a questão das forças resultantes, né? No movimento circular, nós vamos ter o que a gente chama de força resultante centrípeta, porque como o movimento acontece de forma circular, nós vamos ter uma aceleração, tá? Então, quando nós temos um movimento retilíneo uniforme, né, que a gente também já viu em outras aulas, nós temos o quê? Nós temos um movimento onde não há a presença da aceleração. Então, quando não há a presença da aceleração, nós temos uma velocidade constante, que é sempre a mesma. Nós não vamos ter variação dessa velocidade. Então, quando isso ocorre, não há presença de aceleração. Então, quando nós trabalhamos com o movimento uniforme, a resultante dessas forças, né, que serão aplicadas nesse corpo, ela será sempre nula, né? Então, quando nós queremos calcular no movimento uniforme o somatório das forças, ou o que a gente chama de força resultante, ela será sempre nula. Diferentemente de quando nós trabalharmos com o movimento uniformemente variado. O que é o movimento uniformemente variado? É aquele onde vai apresentar uma aceleração. Então, a aceleração ela vai ser diferente de zero. Consequentemente, nós vamos ter uma variação na velocidade. Nós vamos ter uma velocidade inicial e uma velocidade final que não serão a mesma, né? Então, movimento uniformemente variado. E quando nós temos esse tipo de movimento, a resultante das forças, ela não será igual a zero, ela será sempre diferente de zero. Tá? Então, essa é a principal diferença do que acontece nas forças resultantes do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado. Então, nós vamos ter movimento circular uniforme, né? Como, por exemplo, um ponteiro de um relógio é um movimento uniforme. A velocidade é sempre a mesma, ele acontece sempre com a mesma velocidade. Então, nesse caso, né, o somatório das forças ou as forças resultantes, elas serão nulas. Diferentemente, se eu pego uma bolinha, por exemplo, coloco um cordão, amarro a bolinha e começo a girar essa bola. Ela começa numa velocidade zero e conforme eu for aplicando uma força, ela vai girando de forma mais rápida. Então, o que vai acontecer nesse caso? A resultante das forças, ela será diferente de zero. Muito bem. Então, dentro da força centrípeta, aí nós temos os componentes dessa força, né? Nós vamos ter a força resultante, a força centrípeta e a força tangencial. Força centrípeta, como vocês sabem, ela vem lá da aceleração centrípeta,
né? O que é essa força centrípeta, então? Ela sempre vai puxar o corpo para o centro dessa trajetória que será de forma circular. Então, aqui, ó, nós temos, deixa eu só abrir isso aqui em outro, acho que eu acabei fechando. Não, tá aqui, ó, que daí eu posso pintar, senão lá no outro eu não consigo. Então, aqui nós vamos ter, ó, a força centrípeta que sempre vai puxar o corpo para o meio da trajetória, tá? Então, aqui está a força centrípeta. E também vamos ter o quê? A força tangencial. O que é a força tangencial? É aquela que tangencia, ó, que vai tangenciar a nossa circunferência por onde vai acontecer o movimento circular, tá? E o que é que vai ser, então, a força resultante, né? Quando a gente tem dois vetores, e esses dois vetores são perpendiculares entre si, que é o caso da força centrípeta e da força tangencial, né? A força resultante vai ser quem? Né? Aonde ela vai estar localizada? Ela vai estar localizada nesse caso aqui, ó. E como é que eu faço para calcular essa força aqui? Aplico no teorema de Pitágoras. Então, força resultante ao quadrado é igual a força tangencial ao quadrado mais a força centrípeta ao quadrado. Então, sempre que nós tivermos duas forças perpendiculares e nós quisermos calcular a força resultante, nós aplicamos isso através do teorema de Pitágoras. Com ele, a gente calcula a força resultante. Diferente, né, de outras situações. Quando nós temos duas forças que estão agindo na mesma direção e no mesmo sentido, para calcular a força resultante, a gente soma. Quando nós temos duas forças que estão na mesma direção e em sentidos opostos, a gente diminui. E quando a gente tem duas forças com um ângulo de 90 graus que são perpendiculares, a força resultante é calculada através do teorema de Pitágoras. E aí nós vamos ter outros casos também. Quando nós tivermos um ângulo diferente, né? Diferente de 90 graus. Então, por exemplo, um ângulo de 30 graus, duas forças que formam entre si um ângulo de 30 graus. Como é que nós calculamos a força resultante? Nós temos que fazer a decomposição, né? Então, geralmente a gente faz força resultante igual a força aplicada vezes o cosseno do ângulo que está sendo formado entre essas duas forças. Mas, no movimento circular, a força resultante será sempre uma força que vai ser exercida pela força centrípeta e pela força tangencial, que formam um ângulo de 90 graus entre si. Tá? Então, teorema de Pitágoras. Qualquer dúvida, perguntem, tá? Então, aqui nós temos a força tangencial, que é aquela força que está tangenciando a nossa circunferência, né? Ela não passa para dentro da circunferência, ela só toca essa circunferência em um ponto. Então, a força tangencial eu coloquei aqui, que é o Ft, e ela é responsável pela variação da velocidade. É ela que vai ser responsável por fazer com que a velocidade desse corpo varie, ou aumente ou diminui, tá? E essa força aí, ó, ela pode ter, neste caso aqui, ó, a mesma direção e o mesmo sentido do que a velocidade. Quando acontecer essa situação, nós vamos dizer que temos um movimento acelerado, tá? Então, a força tangencial, ela vai ser aplicada no mesmo sentido do que a velocidade. Velocidade também é uma grandeza vetorial, ela precisa ter um sentido, né? Então, se as duas estão para o mesmo sentido e a mesma direção, nós vamos ter um movimento acelerado. Agora, quando nós tivermos uma força tangencial sendo aplicada por um lado, para o sentido contrário da velocidade, nós vamos ter o que a gente chama de movimento retardado. Então, sempre que você tiver, por exemplo, o exemplo que eu dei da bolinha ali, né, prende uma bolinha num fio e começa a girar essa bolinha. Quando você quer fazer com que o movimento seja acelerado, que aquele movimento seja mais rápido, que aumente a velocidade, você vai empregar uma força tangencial no mesmo sentido da velocidade. Agora, quando você quer parar essa bolinha, a tua força que você vai aplicar vai ter que ser no sentido contrário da velocidade.
Aqui tem uma questão bem importante, ó, que eu até destaquei aqui, ó. A força tangencial não é uma força isolada, e sim a resultante das forças que atuam na direção da velocidade. Então, ela não vai acontecer de forma isolada, ela sempre vai ter a velocidade ali junto com ela. Opa! Depois da força tangencial, então, nós vamos ver a força centrípeta. Então, a força centrípeta é simbolizada por essa letrinha aqui, que é o F, e o C e o P de centrípeta, e ela é responsável pela variação da direção da velocidade. Tá? É ela que vai determinar qual será a direção dessa velocidade. Essa força centrípeta, então, como eu falei para vocês, ela age sempre no sentido do centro da nossa trajetória. Tá? Então, aqui, ó, nós temos a força centrípeta agindo. Se essa força no movimento circular não tiver o sentido do centro da trajetória, mas tiver o sentido fora ou as extremidades dessa trajetória, nós vamos ter o que a gente chama de força centrífuga, que é o que acontece lá na nossa máquina de lavar quando está centrifugando a roupa. Ao invés dela jogar a roupa para o centro do cesto da máquina, ela joga para as extremidades. Então, aí a gente tem o que a gente chama de força centrífuga, né? Que nós também vamos trabalhar futuramente aí, tá? Então, a força centrípeta, ela vai fazer essa velocidade variar de direção. Então, dependendo da força que ela é aplicada, a velocidade pode mudar de direção. Então, de direção e de sentido nesse caso aqui, né? Mas nesse caso, como o movimento está indo só para um sentido, ó, ela só vai mudar de direção. Então, aí tem, ó, sentido negativo, tá saindo, sentido negativo, sentido positivo, tá? Outra coisa importante aí, ó, a força centrípeta não é uma força isolada. Também não vai acontecer a força centrípeta de forma isolada, e sim a resultante das forças que atuam na direção do centro da trajetória. E aí eu coloquei, ó, uma breve relação, né, de fórmulas, possíveis fórmulas que vocês vão usar. Então, ali em cima eu coloquei, ó, todas as forças que podem ocorrer, né, dentro de um movimento curvilíneo, né? Eu coloquei que a força centrípeta aqui em cima, ó, a força vou aprender a mexer com isso, ó. A força centrípeta é igual à soma das forças que atuam para dentro da curva, tá? Menos a soma das forças que atuam para fora da curva. Naquele exemplo que eu dei para vocês ali, nós tínhamos o quê? Além da força centrípeta, nós tínhamos uma força sendo aplicada e nós temos a força tangencial. Então, a força resultante, força centrípeta, força tangencial. A tangencial é uma força que atua para fora, né? Para fora da nossa circunferência. E no caso ali da força centrípeta ou de outras forças que estão agindo, elas vão atuar para dentro da curva. E aí eu trouxe algumas fórmulas para vocês. Então, a força centrípeta, né, ela é uma força. Então, para calcular a força, lá segundo a segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração. Mas como nós estamos trabalhando com a força centrípeta, vai ser a massa vezes a aceleração centrípeta. Então, eu não posso misturar aí. Eu não posso trabalhar com a força centrípeta e usar uma aceleração qualquer ali, né? Se eu estou falando da aceleração centrípeta, eu estou falando de um movimento circular, portanto, a aceleração também terá que ser a aceleração centrípeta, tá? Então, é essa uma das fórmulas que a gente pode calcular a força centrípeta. Massa vezes aceleração centrípeta. Essa aceleração centrípeta que nós temos aqui, ó, na segunda fórmula, ela só é substituída pela fórmula da aceleração centrípeta. Ó. Qual é a fórmula da aceleração centrípeta? Velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, aqui eu só abri essa fórmula e coloquei a fórmula da aceleração centrípeta. Tá? Então, força centrípeta é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da circunferência. A força centrípeta
também pode ser calculada com essa fórmula aqui, ó. O que diz essa fórmula? Que a massa vezes a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Então, digamos que eu não tenha a velocidade do corpo em si. Eu vou trabalhar com a velocidade angular, tá? Só lembrando que a aceleração centrípeta também pode ser calculada através dessa fórmula aqui, ó. Velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Se vocês tiverem alguma dificuldade nessas fórmulas aí, tem uma aula, procurem lá no Google Sala de Aula, que tem uma aula em que eu trabalhei a questão do movimento circular uniforme, tá? E tem todo especificado essas fórmulas aí. Como que nós calculamos a velocidade angular, então? A velocidade angular, ela é dada por 2 vezes o π vezes a frequência, né? Ou também nós podemos calcular com 2 vezes o π dividido pelo período, tá? Então, essas aqui são as possíveis fórmulas que nós podemos trabalhar quando a gente fala de força centrípeta. Aí, aqui eu coloquei tudo descritinho para vocês o que significa cada uma dessas variáveis. Lembrando que força é dada em Newton, massa é dada em quilograma e assim por diante, né? Todas elas têm as suas unidades de medida. Beleza, então. Agora a questão das trajetórias, ó. Quando a gente trabalha no movimento circular, a gente pode ter movimentos em que não vai desenvolver toda a circunferência. Ele pode ser somente um pedaço da circunferência, como, por exemplo, aí na figura. Aí na figura vocês têm um carro em cima de uma meia circunferência, né? Um pedacinho da circunferência. Aonde que nós temos um exemplo disso no nosso dia a dia? Quando nós passamos pelas lombadas físicas. O carro ele vai descrever um movimento circular ao subir e descer a lombada, tá? Então, nesse caso, o que vai acontecer aqui, ó? A força centrípeta, ela vai ser igual ao quê? A força peso do carro menos a força normal. Tá? Então, sempre que vocês tiverem um movimento nesse sentido aqui, ó, no sentido da lombada, que eu digo, né? A força centrípeta, ela será dada pela força peso menos a força normal. Agora aqui, né, quando nós temos um buraco, por exemplo, na pista, né? Anteriormente, ó, nós tínhamos uma lombada. O que está acontecendo aqui? Aqui a força-peso vai ser positiva. Agora, nessa, o que é que vai mudar aí? Vai mudar só o sentido do movimento. O carro antes fazia este movimento aqui, né? Então, a força-peso aqui, ela é positiva. Agora, quando se descreve uma trajetória neste sentido aqui, ó, a força-peso, ela vai ser negativa. E a força normal vai ser positiva. O que vai alterar é só o sentido aí do movimento. Por isso que em um o peso é positivo, em outro o peso é negativo. Mesma coisa se você tiver uma bola, né? Lançou a bola para cima, a força-peso vai ser negativa. Arremessou a bola de cima para baixo, a força-peso será positiva. Então, depende do quê? Do sentido do movimento nessa situação. Mas a força centrípeta, então, sempre vai ser a força-peso menos a força normal. Ou a força normal menos a força-peso, dependendo do sentido do movimento. E aí nós temos a força centrípeta quando nós estamos desenvolvendo, por exemplo, o movimento de looping, né? A nossa parábola aí, ó, ela vai ser concavidade voltada para baixo. Então, nós vamos desenvolver esse movimento aqui, ó. Quando nós tivermos um movimento de looping, o que vai acontecer aqui? Nós não vamos ter uma força normal agindo para cima, né? Porque se eu tivesse uma força normal agindo para cima, com certeza esse carro aqui, ó, ele não seria passivo de queda quando ele desenvolve o looping, né? Então, as duas forças, tanto a força normal quanto a força peso, nesse tipo de movimento aqui, elas agem para o mesmo sentido, né? Que é para baixo.
na direção vertical, no sentido para baixo. Então, as duas estão, ó, mesmo sentido. O que vai acontecer aqui? Vamos somar as duas. Então, quando eu desenvolvo o movimento de looping, nós vamos ter que, para achar a força centrípeta, nós vamos calcular a força normal mais a força peso. O que vai acontecer agora, né? Em uma outra condição. Eu estou desenvolvendo um looping, porém, a velocidade ali, eu vou ter que calcular exatamente uma velocidade para que aquele corpo ele não caia daquele looping. Então, numa condição como, por exemplo, o globo da morte ali, ó, para que o motoqueiro ele não caia quando ele vai fazer esse looping aqui, ó, nós temos essa seguinte condição, ó. Na condição de velocidade mínima, consideramos a força normal desprezível, tá? Então, toda vez que nós vamos desenvolver um movimento de looping, onde nós vamos atingir uma velocidade mínima, né? Notem que aqui, ó, o motoqueiro ele não tem um espaço suficiente para desenvolver uma velocidade tão alta quanto se ele tivesse num looping da figura anterior. Ele desenvolve certa velocidade, desenvolve, mas se ele estivesse fazendo esse movimento aqui, ó, a velocidade dele é muito maior, né? Até porque ele tem uma distância maior para percorrer. Então, ele vai conseguir atingir uma velocidade maior. Agora, nessa situação aqui, não, tá? Então, ele vai ficar rodando várias vezes, vai desenvolver uma velocidade, mas ele vai ter que saber que ele vai ter que desenvolver uma velocidade mínima para que ele não caia quando ele atingir o ponto alto aqui do globo da morte. Então, nessa condição, a força centrípeta ela vai ser igual à força peso, porque nessa condição a gente despreza a força normal. Então, tá aqui, ó, como eu já falei antes, né? Força centrípeta é igual a força peso. Aí eu só repito o que eu já falei, ó. Se o móvel se deslocar com velocidade inferior à mínima necessária para que ele realize essa volta aí, não haverá aderência suficiente e ocorrerá queda. Então, ele não pode passar aqui no ponto mais alto do globo da morte com a velocidade que ele achar que ele pode passar. Não. Dentro da física, existe uma velocidade mínima. Se ele passar abaixo da velocidade mínima, ele vai cair, vai ocorrer a queda. Tá? Então, nesse sentido que eu digo para vocês que a força centrípeta ela tem que ser igual à força peso. E cuidar muito com a velocidade. Então, tá aqui, ó. Quando eu tenho a força centrípeta, né? E eu estou falando do movimento retilíneo, como eu coloquei para vocês lá no primeiro slide, que nós teríamos um movimento uniforme. A força resultante seria igual a zero. Então, é o que ocorre nesse caso aí, ó. Aqui nós temos um movimento retilíneo uniforme, né? Sempre com a mesma medida. A mesma medida, mesma unidade de medida, né? O mesmo valor. Então, no movimento uniforme, a resultante ela será sempre zero. Portanto, se o corpo está desenvolvendo um movimento retilíneo uniforme, a força centrípeta também será igual a zero. Porque aqui nós vamos ter o quê? Ó? Força normal e força peso, somatório dessas duas forças. Como é o movimento uniforme, elas são nulas. Uma anula a outra. Agora nós vamos falar um pouquinho do atrito, né, no movimento circular. No movimento circular, então nós temos que ter uma força de atrito para que nós, né, por exemplo, ali no carro, né, quando a gente está se deslocando de carro e nós temos que desenvolver um movimento circular, uma curva, por exemplo, muito fechada, o nosso carro ele vai exercer um atrito com o solo. Esse atrito ele vai ter que ter um valor suficiente para que eu não caia fora da trajetória, para que o carro ele não saia fora da trajetória. Se esse carro aqui, ó, não tiver uma força de atrito suficiente, o que vai acontecer? Digamos que um dia de chuva você esteja com o pneu careca, né?
Pneu careca quer dizer o quê? Que o atrito não é o suficiente, né? O atrito diminui. Então, o que, que acontece quando você vai realizar uma curva e essa curva você faz com uma velocidade muito grande? O carro não vai conseguir cumprir a trajetória. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai sair fora. Ou ele vai para o acostamento, ou ele vai bater em outro carro, né? Então, o que, que tem que acontecer aí? Essa força de atrito, ela tem que ser sempre igual ao valor da força centrípeta. Se você tiver uma força de atrito, ela até pode ser um pouco maior, a velocidade vai ser reduzida. Mas se a força de atrito for menor, consequentemente, você não vai conseguir cumprir a sua trajetória, o que vai ocasionar numa saída de pista aí. Então, sempre a força de atrito, quando eu falo da força ou do movimento circular, ele vai ter que ser igual à força centrípeta. E aí, nós temos a força centrípeta quando a gente tem um plano inclinado. Então, nós já trabalhamos que quando nós temos um plano inclinado, né, nós temos que decompor essas forças. Plano inclinado, nós temos um ângulo, quer dizer que as forças vão agir tanto em X quanto em Y, tá? Então, quando nós falamos da força centrípeta em um plano inclinado, nós temos que tomar cuidado, porque daí nós vamos ter as forças que vão atuar no eixo X, que é, lembrando lá do nosso plano cartesiano, né, a reta do X e a reta do Y. Opa! Certo? A reta do Y. Aí nós temos um ângulo aqui, ó, que é o ângulo do nosso plano inclinado. Consequentemente, se nós temos um ângulo, nós vamos ter forças que vão atuar em X e forças que vão atuar em Y, tá? Então, aqui, o que é que nós vamos se basear? Através da força normal. Né? A força normal, por quê? Porque está agindo acima da superfície, né? Se tivesse agindo no sentido da superfície, nós teríamos a força peso. Essa força normal, então, nós vamos ter que decompor ela tanto em X quanto em Y. Quando ela estiver decomposta em X, ela vai ser igual à força centrípeta, tá? Ó, em X, essa força normal aqui, ela vai ser igual à força centrípeta. Agora, quando nós decompormos essa força normal no Y, que é essa daqui, ó, eu posso dizer que ela tem que ser igual ao quê? A força peso do carro, né? Lembram lá no plano inclinado que a força normal, ela é igual à força peso, ou a decomposição, né, do PX e do PY, mas nesse caso aqui a gente não vai decompor a força peso, tá? Então, quando ela age em X, a força normal é igual à força centrípeta. Agora, quando ela está agindo em Y, a força normal ela vai ser igual à força peso. Isso se não houver atrito, tá? Porque se houver atrito, nós vamos ter o atrito ainda sendo exercido nesse movimento aí. Daí nós temos que levar em consideração o atrito também, né? A gente faz a somatório das forças, que agem em X e que agem em Y. Aqui nesse caso, né, nós vamos ter o quê? Agindo em X a força de atrito, né? O atrito não vai agir em Y nesse caso. Agora vejam bem aqui, ó. Quando eu tenho a força de atrito decomposta, ó. Então aqui nós temos reta do X, reta do Y. Aí nós vamos ter que levar em consideração o que está acontecendo no movimento, né? Se eu tenho uma curva inclinada com atrito aí, né? Tem alguns campeonatos de Fórmula 1, não é Fórmula 1, é outro tipo de fórmula em que a pista ela é em forma de curva e as curvas ainda têm o formato inclinado, tá? Então, como é que nós calculamos a força centrípeta aí, ó? Então, como o movimento ele acontece aqui no eixo paralelo, né, ao solo aqui, o que é que nós vamos ter de força agindo aí? Vamos ter que decompor. Quando eu trabalho com a decomposição em Y, ó, eu não consigo mudar a cor dessa caneta aqui. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui para ver se ela apaga. Então, quando nós trabalhamos com essas forças agindo em Y, nós vamos ter isso aqui, ó.
nessa direção aqui, nesse sentido. Então, nós vamos ter a força normal em Y, somada à força de atrito. Por que ela é somada à força de atrito? Ó? Porque o atrito, ele vai puxar o quê? Esse corpo, quando eu falo, né, do movimento no eixo Y, esse atrito, ele vai puxar o quê? O corpo aqui, ó, para essa direção, tá? Então, o somatório da força normal com a força de atrito, nesse caso aqui, vai ter que ser igual à força-peso. Tá? Então, o somatório da força-peso que tá aqui, ó. A resultante será, né, a força-peso. O somatório da força normal com a força de atrito. O somatório será a força-peso. Então, nós vamos somar força normal mais a força de atrito, que vai ser igual à força-peso. Agora, quando nós trabalhamos com as forças agindo em X, nós vamos ter a força normal em X aqui, ó, tá agindo nessa direção aqui, mais a força de atrito em X, que também age na mesma direção, ela vai ser igual a quem? A força centrípeta. Força centrípeta. Que tá agindo, nesse caso, em X, para cá. Deu para entenderem um pouquinho melhor? Isso aqui fica mais claro quando a gente for fazer um exercício. Aí vocês vão conseguir identificar todas essas forças agindo. Porque dependendo do tipo do movimento, as forças em Y não agem. Né? Dependendo do tipo do movimento, você só trabalha com as forças em X. Depende muito da situação em que é proposto o exercício. Tá? Mas depois com os exercícios fica mais claro. Na próxima aula eu vou até anotar aqui. Vou lembrar de colocar um exercício de plano inclinado no movimento circular. Continuando aí. Então, falamos em força, só vamos retomar a aceleração centrípeta, né? Então, a aceleração centrípeta, ela é sempre dada pela velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Essa aceleração centrípeta, a unidade de medida dela é metro por segundo ao quadrado. Se a aceleração é metro por segundo ao quadrado, isso quer dizer que o raio da trajetória tem que ser em metro e que a velocidade do móvel tem que ser em metro por segundo. Então, toda vez que vocês forem resolver um exercício e esse exercício tiver fora as unidades de medida do sistema internacional, vocês terão que colocar essas fórmulas dentro do sistema internacional. Então, aceleração, metro por segundo ao quadrado, raio da trajetória, como é uma unidade de medida de comprimento, ela tem que ser dada em metro, e velocidade, metro por segundo ao quadrado. A força centrípeta, então, já mostrei lá naquelas formulazinhas, mas aqui as que a gente vai mais, que são mais utilizadas, né? Não que a gente vai usar mais, as que são mais utilizadas. Então, a força centrípeta, assim como qualquer outra força, já expliquei, é dada pela massa vezes a aceleração. Então, o que nós temos que cuidar aí, ó? Que quando nós formos trabalhar com a aceleração, com a força centrípeta, essa aceleração aqui, ela tem que ser centrípeta. Não posso trabalhar com uma aceleração normal. Tem que trabalhar com a aceleração centrípeta. E essa aceleração centrípeta aqui, ela é dada, como vocês já viram antes na apresentação anterior, pela velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, é a mesma fórmula escrita de maneiras diferentes. Então, eu posso usar tanto uma quanto a outra, depende da situação. Se o exercício já me traz aceleração, coloco aceleração. Agora, se ela não me traz, eu posso calcular. Velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Questão 18. Questão 18 não. Exercício. Estava olhando o número da página do slide e li o número. Então, os exercícios. Alguns exercícios aí, né, para fixação do que foi falado hoje. Então, o primeiro diz o seguinte, comecei pelos mais fáceis, tá? Um ciclista treina em uma pista circular, executando um movimento circular e uniforme. Então, vejam bem, uniforme. Não vai ocorrer variação de velocidade. A velocidade vai ser sempre a mesma
igual a 20 metros por segundo. Então, eu já coloquei aqui, ó, velocidade igual a 20 metros por segundo. Sendo o raio da pista 80 metros, então, coloquei aqui também nos dados que eu retirei do problema. Raio igual a 80 metros. Determine o valor da aceleração centrípeta. Essa é bem facinha, ó, aceleração centrípeta. Então, vai lá, ó, a aceleração centrípeta é dada pela velocidade ao quadrado dividido pelo raio. A aceleração centrípeta, velocidade, que é 20 ao quadrado, dividido pelo raio, que é 80, tá? Então, 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que é 400, e 400 dividido por 80 vai dar o valor da nossa aceleração centrípeta, que é 5 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é uma questão bem básica, não precisei transformar nada, só calculei a aceleração centrípeta. Próximo exercício. Ó, esse já vai ter que fazer as transformações, ó. Um carro de corrida percorre uma pista circular com velocidade constante. Velocidade constante, movimento uniforme. Sempre a mesma. De 180 km por hora. Então, ó, velocidade 180 km por hora. E a aceleração centrípeta igual a 25 metros por segundo. Com base nessas informações, podemos afirmar que o raio dessa pista é igual a... Então, nós queremos calcular o raio. Percebam aí, ó, que a velocidade, ó, até coloquei uma anotação aqui, ó. A velocidade, ela está em quilômetros por hora. Então, nós não podemos calcular a aceleração centrípeta se essa velocidade ficar em quilômetros por hora. Nós temos que fazer o quê? Transformar essa velocidade em metros por segundo. Como que eu transformo quilômetros por hora para metro por segundo? Divido por 3,6. Tá? Então, sempre que vocês quiserem transformar quilômetros por hora para metro por segundo, vocês vão dividir por 3,6. Se vocês querem fazer o contrário, transformar o metro por segundo em quilômetros por hora, vocês vão multiplicar por 3,6. Então, aqui eu dividi, né? 180, ó, dividido por 3,6, a nossa a velocidade ficou com 50 metros por segundo. Agora, ela está dentro do Sistema Internacional de Unidades, então tá ok. A aceleração centrípeta já está dentro do Sistema Internacional de Unidades, que é o metro por segundo ao quadrado, então agora a gente pode calcular o raio. Joga na formulazinha da aceleração centrípeta, né? Como eu tenho aceleração e velocidade, eu consigo achar o raio por ela. A aceleração centrípeta é igual a v ao quadrado dividido pelo raio. Então, a aceleração é 25, igual a velocidade ao quadrado, 50 ao quadrado dividido pelo raio. Resolvi a potência aqui, né? 50 vezes 50 dá 2.500. Então, ficou 25 igual a 2.500 dividido pelo raio. Vou passar esse raio que está dividindo por o outro lado, multiplicando. Então, nós vamos ficar com 25 vezes R igual a... Coloquei um zero a mais aqui, ó. Tirem fora esse zero depois, tá? Depois eu arrumo ali. Então, é 2.500. Então, esse 25 que está multiplicando agora vai passar para o outro lado dividindo. Então, nós vamos ter raio igual a 2.500 dividido por 25. Nós vamos ter um raio de 100 metros. Tá? Então, dentro da física, é muito importante que se trabalhe com as unidades do sistema internacional. Então, se não está, eu tenho que colocar. Tá? Senão, vocês podem errar a questão por conta de não ter transformado os 180 km por hora em metro por segundo. Aí, foi-se, né? Aqui outra, ó. Um objeto realiza um movimento circular e uniforme em uma circunferência de raio 100 centímetros. Então, ó, o raio, 100 centímetros. E com uma aceleração centrípeta de 4 metros por segundo ao quadrado. Então, aí nós temos o raio, que é 100 centímetros, coloquei aqui, ó,
Vejam bem, ó, 100 centímetros. Unidade no Sistema Internacional do Raio é metro, porque é uma unidade de comprimento. Então, eu vou transformar esses centímetros para metro. 1 metro tem 100 centímetros. Então, para transformar de centímetro para metro, eu divido por 100. Então, 100 dividido por 100, nós vamos ter 1 metro, tá? Se eu quero fazer a operação contrária, eu multiplico. Se eu tenho centímetros, tenho metro e quero transformar em centímetro, aí eu vou multiplicar por 100. Então, aqui nós temos que o raio é 1 e que a aceleração centrípeta é 4. 4 metros por segundo ao quadrado, vamos calcular a velocidade aí. Então, mesma forma, aceleração centrípeta igual a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. A aceleração é 4 igual a velocidade ao quadrado que eu não tenho dividido pelo raio, que é 1. 1 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, 4 vezes 1 é 4. Então, nós vamos ficar com v ao quadrado igual a 4. Esse quadrado aqui, ó, que está em forma de expoente, ele vai passar para o outro lado em forma de raiz. Então, nós vamos ter que a velocidade vai ser a raiz quadrada de 4, que é 2. Então, a nossa velocidade aí vai ser de 2 metros por segundo. Novamente, cuidado com as unidades de medida, tá? Agora, nós já vamos para um nível um pouquinho maior aí, tá? Já vamos aumentar o nível da situação aí. Então, de acordo com tudo aquilo que a gente viu, ó, nós temos a seguinte situação. Um carro de 1.000 quilogramas de massa entra a 30 metros por segundo em uma curva de raio igual a 300 metros. Então, o que a gente tem aí, ó? A massa do carro, que é 1.000 quilogramas, 30 metros por segundo, que é a velocidade desse carro, e essa curva, ela tem um raio de 300 metros. Tá? Então, aí já temos 3, coloquei aqui, ó. Massa 1.000, velocidade 30, raio 300. Todos eles estão dentro do sistema internacional, ó. Massa quilograma, velocidade metro por segundo ao quadrado e raio metro. Continuando lá. Determine o módulo do coeficiente de atrito estático. Então, ele quer o módulo do coeficiente de atrito estático. Então, lembram que, ó, coeficiente de atrito é representado pelo μ, né? μe porque é μ estático, poderia ser o atrito dinâmico. Daí seria um Dzinho aqui, tá? Então, é o coeficiente de atrito estático que nós queremos calcular. Determine o módulo do coeficiente de atrito estático entre os pneus do carro e o asfalto para que esse veículo não derrape. Certo? Então, o que eu preciso para calcular o coeficiente de atrito? Eu preciso trabalhar com a força de atrito. E aí nós vimos ali naquelas apresentações anteriores que no movimento circular, para que o carro não saia, não derrape, continue na sua trajetória no movimento circular, a força centrípeta tem que ser igual à força de atrito. Né? Então, é essa fórmula que nós vamos usar para desenvolver esse exercício. Nós temos que lembrar que no movimento circular, a força centrípeta ela é igual à força de atrito. Se ela não for igual, vai acontecer algo com o nosso corpo, ele não vai permanecer na trajetória, tá? Então, a força centrípeta aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou abrir essa fórmula. O que é a força centrípeta? Força centrípeta é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Ou seja, a força centrípeta é igual a massa vezes a aceleração. Como é a aceleração centrípeta, vai ficar v ao quadrado dividido pelo raio. Igual a força de atrito. Qual é a fórmula da força de atrito? Coeficiente de atrito vezes a força normal. Então, essa fórmula que nós tínhamos escrito aqui, ó, é a mesma que eu coloquei aqui embaixo. Porém, aqui eu só abri, né, cada uma das forças ali. A força centrípeta e a força de atrito. Tá? Aí, então, tranquilo. Massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio é a força centrípeta. E força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal. Mas aí nós não temos a força normal. Mas aí nós também já temos o conhecimento que a força normal, ela é sempre igual à força peso. Quando nós trabalhamos com as forças mecânicas lá na apostila, nas primeiras aulas ali da apostila 4, nós vimos que a força normal ela é igual à força peso.
né? Então, o que eu vou fazer aí? Vou de novo abrir essa minha fórmula e aonde tem a força normal, eu vou colocar massa vezes G, que é a força-peso. Eu não tenho a força-peso, mas eu tenho a massa, então eu posso calcular o peso, tá? Então, nossa nova fórmula, e aqui esqueci de colocar o M antes, ó. Depois que a gente repassa tudo, é que a gente vai vendo que ficou alguma coisa para fora da fórmula. Mas aqui ele tá aqui, ó. Massa, que é 1.000 quilogramas, vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, velocidade ao quadrado é 30 ao quadrado, dividido pelo raio, que é 300. Isso tudo é a força centrípeta, igual a força de atrito. Coeficiente de atrito estático vezes a força normal, que no caso é igual a força-peso. Força-peso é igual a massa, que é 1.000 quilogramas, vezes 10, que é a aceleração da gravidade. Então, aqui, resolvendo isso aqui, primeiro eu resolvi essa potenciação aqui, então ficamos com 1.000 vezes 30 ao quadrado, que é 30 vezes 30, 900, dividido por 300, igual ao coeficiente de atrito, vezes 1.000 vezes 10, 10.000. Depois eu vim aqui e dividi esse 900 por 300, que deu 3. E aí nós ficamos com 1.000 vezes 3, igual ao coeficiente de atrito vezes 10.000. 1.000 vezes 3 é os 3.000. E esse 1.000 que estava dividindo vai passar para 1.000 não, 10.000 que estava dividindo vai passar para o outro lado, que estava multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Então nós vamos ter ali 3.000 dividido por 10.000. O nosso coeficiente de atrito estático vai ser de 0,3. Tá? Então, para que o carro não derrape, nós temos que ter um coeficiente de atrito igual a 0,3. Se ele for menor que isso, o carro vai derrapar. Tá? Então, é bem importante vocês lembrarem das situações. Para que o corpo se mantenha na trajetória, a força centrípeta tem que ser igual à força de atrito. E o nosso último exercício de hoje, então. Deixa eu ver, acho que não, é o último. Um carrinho de brinquedo de 50 gramas é preso a uma corda de 0,05 metros. Então, eu tenho uma corda de comprimento 0,05 metros e bem na extremidade dessa corda tem um carrinho preso, tá? E eu vou girar isso aí em torno de um prego que se encontra fixo a uma superfície horizontal. Então, o que isso quer dizer? Que eu vou ter um corpo de massa 50 quilogramas, que vai desenvolver o movimento circular, e que esse corpo, ele vai desenvolver um raio do comprimento da corda, porque ele vai estar preso na corda. Então, o raio da corda, o comprimento da corda é igual ao raio, 0,05 metros, tá? Sabendo que a velocidade do carrinho é de 0,1 metros por segundo, determine a intensidade da força de tração. A força de tração é a força que a corda vai exercer, tá? Que é feita pela corda. Desconsidere a ação de qualquer forças dissipativas. Então, só vou levar em consideração a tração. Então, para que esse carrinho não saia, não se desprenda dessa corda, vai acontecer a mesma coisa que nós vimos no exercício anterior, com a força de atrito, tá? Nesse caso, a tração que a corda vai desenvolver, ela vai ter que ser igual à força centrípeta, porque se ela for maior do que a força centrípeta, provavelmente esse carrinho vai sair fora da trajetória, né? Ou ele vai para o centro, ou ele vai para a extremidade. Então, sempre que desenvolver um movimento circular preso a uma corda, mesma coisa que quando tiver a presença de atrito, a força centrípeta tem que ser igual à força de tração desenvolvida por essa corda. E aí nós temos, então, que a tração é igual à força centrípeta. Força centrípeta é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. O que nós temos aí nas unidades de medida que está fora do sistema internacional? A massa. A massa do carrinho está em gramas, então nós precisamos transformar para quilograma.
tá? Então, 1 quilograma é igual a 1.000 gramas. Então, se eu tenho 50 gramas e quero transformar para quilograma, eu vou dividir por 1.000. Então, dividindo 50 por 1.000, nós vamos ter 0, nossa senhora, que eu coloquei metro. É quilograma, não é metro. Depois eu vou arrumar tudo isso, tá, pessoal? Quilograma, tá? O raio já está em metro, tá ok. A velocidade também está ok. Então, nós vamos achar a tração aí. Então, como eu falei, a tração tem que ser igual à força centrípeta. Coloquei a fórmula aberta da força centrípeta. Então, nós vamos ter a tração é igual à massa do carrinho. Então, que eu calculei aqui, 0,05 quilogramas. Deixa eu colocar aqui. Aqui é quilograma. Senão depois eu esqueço. 0,05, que é a massa, vezes a velocidade 0,1 ao quadrado, dividido pelo raio, que é 0,05 metros. Resolvendo a potenciação aqui, nós vamos ter que a tração é igual a 0,05 vezes 0,1 ao quadrado, é 0,1 vezes 0,1, que vai dar 0,01. Se vocês preferirem, pessoal, aqui vocês poderiam trabalhar com notação científica. Ficaria 5 vezes 10 na menos 2, vezes 1 vezes 10 na menos 2, dividido por 5 vezes 10 na menos 2. Vocês que sabem, tá? Se querem transformar, trabalhar com potência de 10, fiquem bem tranquilos. Então, 5 vezes 0,01 vai dar 5,0005, dividido por 0,05. Então, nós vamos ter uma tração de 0,01 newton, tá? 0,01 newton, qual das alternativas que se encaixa aqui, ó? A, B, C ou D? É 1 vezes 10 na menos 2. Então, seria a alternativa A, tá? Esqueci de marcar aí. Meninas, alguma dúvida? Deixa eu voltar aqui. Vocês têm alguma dúvida, querem perguntar algo? Vocês são sempre quietinhas, nunca falam. Nada de dúvidas? Então, assim, ó, eu vou postar ali, eu já postei o material, só que eu postei o material com esses errinhos aí, tá? A hora que me sobrar um tempo, eu vou arrumar esse material e eu vou postar também a resolução dos exercícios para vocês. Aí vocês olham para quem fez os exercícios, se tiver alguma dúvida, me pergunta, tá? Então, hoje nós trabalhamos lá na apostila, só para vocês se localizarem, na dinâmica do movimento circular. Nós trabalhamos com a força resultante centrípeta, que é o 1 lá da página 20. Na próxima aula, nós temos a questão dos movimentos circulares no plano horizontal. Tá? Então, nós vamos trabalhar a questão do pêndulo, tá? Numa curva inclinada e sem inclinação, e assim por diante. Daí nós vamos dando continuidade aos assuntos da apostila, que no início ali ficou meio bagunçado, até porque eu não tinha o material, mas agora tá tudo tranquilo. Tá? E conforme vocês forem tendo dúvidas, ou se vocês estiverem estudando em casa algum assunto que vocês queiram se aprofundar, vocês me avisam que daí a gente pode planejar uma aulinha para determinado assunto. Ok? Então, bom final de semana para vocês e até a próxima quinta-feira.